Falamos ao vivo da cidade do Porto, em Portugal, que é a segunda maior cidade do país e nos últimos 5 anos tem se tornado também um destino turístico. Olha só, aqui temos as imagens da ponte. Vou virar a câmera aqui pro outro lado. Olha só, ali atrás você vê a região do Porto e ali embaixo vários restaurantes que passaram a ser construídos justamente por conta dessa explosão aí de turismo que a cidade vivenciou nos últimos anos. Esse boom de turismo por aqui teve muita relação com as companhias aéreas de baixo custo, por exemplo a Ryanair, que passaram a oferecer voos mais frequentes e baratos aqui para essa região, e a cidade começou a se desenvolver muito. Esse aqui é o Rio Douro, que é um rio bastante conhecido aqui da Europa. E olha só, do lado de lá nós temos a cidade do Porto, e do lado de cá temos a região de Gaia. Todas essas casas aqui, o Bruno está perguntando, estamos aqui com o Bruno Rios acompanhando a gente, ele pediu para a gente convencer ele a vir para cá em 2017. Então olha só, tem uma razão boa. Desse lado aqui do rio, esses telhados que você está vendo aqui na imagem, eles são as caves, que são os locais onde são guardadas as garrafas de vinho do Porto. Vinho do Porto que é super tradicional, ele é conhecido no mundo inteiro, principalmente para ser consumido antes e depois das refeições. Antes como aperitivo e depois para finalizar as refeições. Essa cidade ela é cercada de história por todos os lados. Você vê aqui, olha só, esse pedacinho, essas duas torres que você vê aí, na época que Napoleão invadiu aqui a cidade do Porto, a população toda tentou fugir. Eles se juntaram ali próximo a essa torre, que é onde começava uma ponte, e com o peso de toda a população migrando para cá, ela acabou desabando. Então é um local que, para onde você olha, ele é cercado de história. Aqui tem também, olha só, um teleférico. Se a gente consegue mostrar aqui. Esse teleférico que ele é usado para cruzar a ponte, para cruzar o rio, perdão. Então ele leva as pessoas aqui da região de Gaia aqui para a região do Porto efetivamente. E é interessante, voltando aqui a câmera para mim, é interessante comentar aqui de Portugal, porque embora o idioma deles também seja o português, o mesmo que a gente fala no Brasil, tem muita diferença entre as palavras que eles usam. Por exemplo, quando você fala que alguma coisa é muito feixe, aqui quer dizer que ela é muito legal. Mas aqui no Brasil eles não usam o termo legal, eles usam o termo feixe. E além de outras palavras também que são comuns aqui do Porto e que nós não entendemos no Brasil. Por exemplo, quando a gente quer dizer que alguma coisa é muito divertida, aqui a gente usa que é muito giro. Giro para eles aqui significa divertido. E é interessante também observar a quantidade de influências que eles têm aqui da cultura brasileira. Por exemplo, sempre que eu viajo para alguma cidade, eu costumo ouvir a rádio local para saber quais são as músicas que estão aqui, descobrir músicas novas e também conhecer um pouquinho da cultura do local. Aqui, por exemplo, no rádio ontem, eu ouvi músicas da Anitta, ouvi músicas do Michel Teló, foi anunciado um show que Vitor e Léo vão fazer também aqui na cidade do Porto, em Portugal. E além das telenovelas, das novelas, como a gente chama no Brasil, que são muito populares aqui. Eles têm, por exemplo, no pacote básico de TV a cabo, eles têm acesso à TV Globo, à TV Record. Olha só. E aqui tem também, deixa eu mostrar ali, tá vendo o trem? Olha só, o metrô ali passando. Ele passa aqui pela cidade. Então um beijo pra Elaine também, que tá assistindo com a gente. E vou virar aqui de novo a câmera. Mas de fato existe uma influência muito grande do Brasil aqui sobre Portugal. E por isso que eles entendem muito do que a gente fala, embora as palavras sejam diferentes. Muita gente sabe, por exemplo, o café da manhã, que a gente chama no Brasil, aqui é o pequeno almoço. E suco, por exemplo, como nós dizemos, aqui eles chamam de sumo. E por outro lado, eles entendem muito como
como nós falamos, do Brasil, justamente por conta dessa influência das novelas e de que a cultura brasileira como um todo tem sobre eles. Uma outra coisa interessante também é que as festas aqui, o brasileiro que é conhecido por ser um povo festeiro, na verdade, as festas portuguesas, elas são até muito mais longas do que as festas brasileiras. Ontem, por exemplo, eu vim pra cá por conta de um casamento e a quantidade de comida, ela é impressionante. Logo depois da cerimônia de união civil, é servido um buffet que fica aberto durante umas 3, 4 horas. As pessoas comem muito e aí depois tem o jantar, efetivamente, com mais 3 pratos e com mais uma quantidade enorme de comida. Isso além da duração das festas. A festa durou quase 12 horas ontem, começou às 4 da tarde, a gente saiu às 4 da manhã e ainda tinha gente por lá. Então o povo português é de fato muito animado e as festas deles aqui ganham bastante da média das festas brasileiras. E é isso, voltaremos aqui em breve ao vivo da cidade do Porto.